Bom dia, turma, tudo bom? Vamos aqui finalizar nossa última unidade. Unidade essa que nós estamos falando sobre os conflitos no continente africano. E um dos mais famosos deles são o do Sudão do Sul. Bom, Sudão do Sul, ele é parte de uma separação com o Sudão, ok? Hoje em dia são dois países totalmente independentes, o Sudão e o Sudão do Sul. E esses dois povos, eles que antes eram um povo só, eles sofreram vários conflitos graças às suas diferenças étnicas e principalmente religiosas. Ok? Só para contextualizar vocês aqui, eu marquei aqui em vermelho uma parte importante, onde falam que a parte norte ela vai ser composta por povos de origem árabe. Vocês sabem, muitos árabes têm como religião predominante o islamismo. Ok? Já a porção sul vai ser de povos predominantemente católicos. Então, uma diversidade religiosa que quase sempre dá em conflitos. Ok? Bom, e tudo isso gerou conflito que foi originado lá no Sudão, que hoje agora é Sudão do Sul. E essas diferenças fizeram com que o governo e os católicos entrassem em uma guerra civil que resultou em muitas pessoas mortas nesse conflito que teve nessa região. Até que em 2011 o Sudão do Sul conseguiu sua independência, ele já tinha se tornado autônomo graças a um tratado de paz, só que ainda os conflitos continuam porque o Sudão quer novamente anexar o Sudão do Sul ao seu território. E aí continuam as brigas graças a essa questão religiosa e do Sudão querer anexar o Sudão do Sul novamente. Pessoal, um dos eventos mais importantes que eu tenho a mostrar para vocês é sobre a Primavera Árabe. Já ouviram falar? A Primavera Árabe ela acontece em vários países da África e do Oriente Médio. Lembrando que o Oriente Médio é na Ásia, ok? E ela se dá por causa de movimentos, são movimentos sociais que vocês estão vendo aí. Esse foi no Egito, que são contra governos ditatoriais, ok? Esses países eles têm coisas em comuns. O que são? São regimes ditatoriais e são países com uma exploração de petróleo muito forte. Porém, a condição de vida deles é muito ruim, porque é um regime ditatorial, não é? Então, eles fazem esse movimento para melhorar as condições de vida que eles enfrentam. Bom, a Primavera Árabe ganhou força mesmo em um evento muito significativo, que foi o quê? Estava acontecendo a Primavera Árabe lá na Tunísia, quando um jovem ele ateou fogo no próprio corpo, ou seja, ele se matou queimado em um ato de revolta gerado pela impunidade e pelo governo, pela ditadura do seu país. Isso chamou tanta atenção que essas manifestações elas começaram em vários outros países que acontecia a mesma coisa, esses regimes ditatoriais, ok? Então isso foi um evento marcante para que a Primavera Árabe ganhasse força. E pessoal, esses eventos que acontecem, como esse rapaz que ateou o próprio fogo no próprio corpo, eles sempre vão desencadear revoltas da população. Um exemplo que eu posso mostrar para vocês foi aquele policial que matou aquele jovem negro, que desencadeou toda essa revolta e essa questão do racismo, que ficou conhecida como Black Lives Matter, né, aquela hashtag. Então, que todas as vidas importam, vidas negras importam. Então, sempre esses atos isolados mobilizam a população
e esse rapaz que ateou fogo no próprio corpo, ele foi bastante significativo nessa revolta da Primavera Árabe. Ok? Como consequência, na Líbia gerou uma revolta sangrenta, teve uma guerra civil entre a população, os rebeldes e o governo, que resultou no fim do ditador Muammar Gaddafi, que ele foi morto pelos rebeldes. Na Tunísia e no Egito, esses governadores que eram presidentes, né, que faziam essa ditadura, eles saíram do poder, a população conseguiu tirar eles do poder nessa Primavera Árabe, só que mesmo assim eles estão sofrendo com várias dificuldades na economia. Lembrando que a Primavera Árabe, além de lutar contra esses governos ditatoriais, também luta para uma melhoria nas condições de vida da sua população. Mas vocês conseguem perceber a importância da Primavera Árabe e a força que ela teve após esse evento. Já na África do Sul aconteceu um dos maiores absurdos da história da humanidade, que foi o Apartheid. Eu vou colocar um vídeo para vocês dando mais detalhes do Apartheid e vou passar uma pesquisa também, ok? O Apartheid, pessoal, ele vai ser um dos maiores atos de segregação. O que é segregação? É a separação entre dois povos, onde vai acentuar o racismo. Eu vou ler esse primeiro parágrafo para vocês. O Apartheid foi uma política de segregação, essa separação racial implantada na África do Sul em 1948 pela minoria branca, que vai ser composta pelos descendentes europeus. Nessa política, a maioria negra do país era submetida à discriminação. Eu vou aqui resumir o que foi o Apartheid para vocês, vocês vão ver em outro vídeo, e depois eu leio para vocês o segundo parágrafo. Pessoal, o Apartheid ele funcionava assim. Grande parte do governo, na verdade o governo inteiro, feito pela minoria branca, fizeram leis exclusivamente para os brancos, para privilegiar eles e separar eles dos negros, ok? Então eles iriam excluir os negros. Então eles teriam privilégios, eles teriam melhores condições de vida, e o preconceito na África do Sul, veja só, isso aqui na África do Sul era muito forte, ok? Tudo isso graças àquela ideia que os europeus, os colonizadores, colocaram na cabeça dos africanos por centenas de anos, fazendo com que dessa forma esse racismo fosse muito forte por lá. Agora vamos ao segundo parágrafo. Durante o Apartheid, a população negra não tinha direito a voto. Vivia separada dos brancos. Eles viviam, pessoal, separados por bairros, ok? Vocês vão ver no vídeo. Não podendo frequentar os mesmos lugares, como banheiros, eles não andavam em mesmos banheiros, tinha banheiro para branco, banheiro para negro, bairros, etc. Ou seja, nesse período, os brancos criaram leis que excluíam os povos negros no aspecto social, econômico e politicamente, ok? As empresas, o que as empresas faziam? Elas fechavam os olhos para isso, porque as empresas estavam mais preocupadas em explorar os recursos naturais e a mão de obra barata. Então as empresas não estavam nem aí para isso. Rolaram vários protestos contra o Apartheid, óbvio, isso é insano, isso é maluco, isso é bizarro. E o emblemático, um que foi bastante famoso, foi o massacre de Sharpeville, no qual 67 negros foram mortos. Depois desse massacre, onde foram mortos assim, de uma forma brutal, para todo mundo ver, vários protestos se espalharam pelo país, na África do Sul.
E nesse contexto foi criado um partido que fazia oposição, que era contra a essa política do apartheid, essa política de segregação racial, que foi o Partido do Congresso Nacional Africano, CNA, que foi pelo líder Nelson Mandela. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre Nelson Mandela. Pessoal, quem foi Nelson Mandela? Nelson Mandela, eu vou colocar uma música para vocês que vai aparecer, ele é uma música da Beyoncé. Não faz tanto o meu estilo musical, mas é muito bom, é muito bonita. Nelson Mandela foi um dos maiores homens da história da humanidade. Ok? Ele foi o cara principal na luta contra o preconceito na África do Sul e na luta contra o apartheid. Ele já ganhou o Nobel da Paz, enfim, ele já faleceu, infelizmente, mas ele foi um dos homens mais honrados e conhecidos na nossa história. Então vocês vão pesquisar sobre a história de Nelson Mandela. É importantíssimo que vocês conheçam esse camarada. Beleza? Então vamos lá. Depois da segunda metade da década de 80, todo mundo já estava de saco cheio desse apartheid, que era algo bizarro, né, para ser um pouco modesto nas palavras, e todo mundo estava fazendo protesto, campanha, pressionando as empresas. Então toda a mídia estava batendo nessa tecla contra o apartheid, que era e é um absurdo essa separação entre brancos e negros, ainda mais na África, né, pessoal? Que nesse país em específico, maioria da população é negra, então a minoria branca estava fazendo isso. Então, acabar com esse preconceito no apartheid era importante para mostrar ao mundo que isso tinha que acabar. Ok? Então, a comunidade internacional, nesse parágrafo aqui, fala que pressionou todas as indústrias, bancos e tudo que tinha a ver com economia, com mídia, começaram a pressionar e ser contra esse governo e esse apartheid que ficou instalado na África do Sul. Esse parágrafo onde eu marquei. Com a eleição de Frederick de Klerk à presidência do país em 1989 e o aumento das pressões internacionais que eu estou falando, internacionais e internas, em 90, Nelson Mandela, que é esse cara que vocês estão vendo aqui, foi libertado. Ele tinha sido preso porque ele liderava esse movimento contra o apartheid, e ele foi libertado e ele colocou fim, esse governo colocou fim ao apartheid. Em 1994, Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Ele foi eleito o primeiro presidente democrático e negro da África do Sul. Então a história desse cara é incrível. Enquanto ele estava na cadeia, todo mundo tentava fazer ele mudar de ideia, porque se ele mudasse de ideia, ele seria solto, mas ele teria que ser um pouquinho mais brando nessa questão do apartheid. Ele não. Eu prefiro ficar preso, mas eu vou lutar pelos esses ideais contra essa política do apartheid. E ele só foi solto em 1990. Eu não tenho aqui a data quando ele foi preso, mas ele ficou uns 20 anos na cadeia. No vídeo vocês observam isso. Bom, o grande desafio para a África do Sul, após a extinção do apartheid, tem sido criar uma sociedade democrática, de base multiétnica, que multiétnica são várias etnias, né, brancos, negros, enfim, ou cultural, sem preconceitos, além de erradicar a pobreza que maltrata milhões de sul-africanos. Então, pessoal, o apartheid é um dos assuntos mais interessantes que nós temos que aprender, ainda mais nessa onda que nós estamos
tendo contra o racismo, contra o preconceito. Vou deixar aqui um vídeo falando sobre um pouquinho sobre essa história. Vocês vejam o material e respondam as questões e façam a pesquisa. Nos encontramos em nosso horário. Aquele abraço.